Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pois é, torcedor de elite, semana 6 está aí, estamos sobrevivendo, ganhando um jogo de cada vez. O time não está colaborando muito, mas pelo menos a gente está aí com campanha positiva, somos líderes de divisão. E agora talvez a gente pegue um dos desafios mais difíceis até aqui. Graças a Deus em seguida vem bye week, então vai dar tempo da gente descansar um bocadinho. Mas é isso aí, vamos encarar o Seattle Seahawks no CenturyLink Field agora nesse domingo, na segunda faixa de horário, e aqui com a gente para falar sobre o Seattle Seahawks, para fazer um preview maneirinho sobre esse jogo, Maiara Macário do 12Man Brasil, e que agora também faz parte da bancada do Fambonanet. Maiara, seja muito bem-vinda à nossa casa, não repara na bagunça, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua. Oi, gente, tudo bem? Ótimo, eu adoro cerveja. E ninguém repara na bagunça, porque a minha também tá meio bagunçada. Não, mas aqui tá complicado. É defesa com um monte de lesionado, é ataque que volta e meia faz fumble com o joelho. Aqui tá uma bagunça, aqui é uma zona só. Você já viu isso, aliás? Fumble com o joelho? Eu não sei, o Carson, ele pode cometer um desses. Depois fazer um touchdown, mas pode cometer um desses. A coisa aqui é complicada mesmo. Bom, bora lá. Vamos falar um pouquinho do Seattle Seahawks, e uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: teve um jogo até agora de vocês que eu não vou me lembrar quem foi o adversário, que foi um joguinho, se eu não me engano, tranquilinho. De resto, o Seattle Seahawks ele tem uma tendência nessa temporada, e se eu não me engano, acho que já é isso desde a era Pete Carroll, dele se nivelar conforme o adversário. Ou seja, se o adversário é muito difícil, ele vai fazer um jogo difícil. E se o adversário for fraquinho, o Seattle vai fazer um jogo fraquinho, às vezes até feio. O que é estranho, levando em conta algumas peças interessantes que o time tem. E ainda mais se a gente for reparar que o Baltimore e o Seattle, nessa temporada, eles têm características um pouco parecidas, eles têm se conversado um pouco a respeito de nível de elenco, com exceção do quarterback, óbvio, mas isso é assunto para outro ponto. O que tem acontecido com o Seattle Seahawks nessa temporada para ele fazer, às vezes, pegar jogos mais fáceis e, apesar de vencer, ele se complicar bastante? Principalmente contra o Cleveland Browns, eu fiquei mega nervoso assistindo aquele jogo. O time vencendo deixou o Cleveland virar num jogo em que o Baker Mayfield conseguiu fazer 3 interceptações. Então, o Seattle tá reformulando, né, a defesa dele. A defesa não é mais a Legion of Boom, bem claro. E apesar disso, a gente tá ficando bem sólido nisso, mas tem alguns problemas no ataque. No jogo do Baltimore contra o Cleveland, na verdade, a gente teve um problema sério, que a gente perdeu uns nossos recebedores, né? O Disley rompeu o tendão de Aquiles. Isso deu uma balançada dentro do jogo. E aí a gente conseguiu recuperar depois, mas foi problemático. Então a gente perde um dos recebedores principais do Russell, e ele tem que mudar as táticas dele durante aquele momento. O Wilson, que não é o Russell Wilson, é o Luke Wilson. Quando o Wilson com 2 L's, vocês vão perceber isso na camiseta. Ele fez uma ótima jogada e a gente venceu esse jogo.
Falando também do Cleveland Browns, ele é um time que sobe e desce, né? É um time que não tá se ajustando ainda muito bem, apesar de ter boas peças. A mesma coisa acontece com o Seattle, só que Seattle tem algumas peças que poderiam ser consideradas de segunda ou terceira linha de jogadores, mas na verdade eles estão trabalhando bem, tá se ajustando. Então a gente teve aquela derrota contra o Bridgewater, que foi fatal para a mudança de estilo do Seattle. Seattle começou a jogar mais no ataque na hora que a gente perdeu, e não era o Breeze. A gente perdeu por um QB que não era tão bom assim, e o Russell Wilson não conseguiu salvar o jogo. Então aí começou a mudar um pouquinho, mas o ataque ainda tá em sua reformulação, e por isso acaba cedendo alguns fumbles, algumas interceptações que não deveriam acontecer. A gente olha aqui nos números, por exemplo, se a gente for olhar em termos de produção, né, do que o ataque está produzindo, a gente tem um Seattle Seahawks que atualmente ele está em 7ª posição com 27,5 pontos por jogo, né, e 399 jardas, fazendo lá seus 268,5 jardas aéreas e 130 jardas corridas. Ou seja, o time está ali na média, produzir não é um problema. Parece que o Russell Wilson está conseguindo conduzir esse ataque, mas parece que esses probleminhas que você citou parece que estão deixando um pouco a desejar, né? Vamos falar então um pouquinho desse menino que eu gosto tanto, é um dos meus QBs favoritos, inclusive, Russell Wilson. Ele tá aí brigando para ser MVP nessa temporada, assim, é quase que unanimidade entre todo mundo que é analista de NFL. E talvez esse seja o principal diferencial entre o Baltimore Ravens e o Seattle Seahawks. O quarterback do Seattle é obviamente um MVP claríssimo, ele tá jogando, apesar desse jogo contra New Orleans Saints já citado, que o Bridgewater fez o que fez e o Russell infelizmente não teve perna para buscar depois o placar, mas ainda assim é um jogador que está desempenhando muito, é um jogador que ele consegue jogadas maravilhosas, ele consegue tirar coisas ele consegue tirar cada coelho do capacete dele, que é inacreditável. O que a gente pode esperar de Russell Wilson agora na semana 6 e qual seria assim, a melhor forma de evitar que ele faça tanto estrago, principalmente levando em conta essa defesa que ainda está buscando se afirmar como a do Baltimore Ravens? Olha, é quase impossível predizer o que o Russell vai fazer. Seattle começa com um sistema muito simples de corrida. Se o Carson não estiver bem, aí não vai correr. Esquece. Aí vai começar a jogar com Lockett, com Wilson e provavelmente com o T.D. Metcalf, que vai ser as principais armas, já que a gente não tem um Disley. O T.D. Metcalf, ele não consegue correr rotas muito complexas porque ele ainda não se acostumou com o sistema, é novo, acabou de ser draftado, é complicado pra ele. A grande arma do Russell agora é o Lockett, e é um tight end, então ele é bem mais forte, ele vai conseguir empurrar as coisas. Assim, olha, a única coisa que vocês podem esperar, assim, pro Russell estiver mal é que ele esteja doente. Meu Deus. Porque Meu Deus. O cara, ele assim, eles falam, a pressão no pocket, ele foge do pocket. O Russell não tem nenhum problema de fugir do pocket. Ele corre com as pernas dele, se precisar ele corre muito bem. E ele consegue trabalhar e evitar a defesa muito bem, conseguir fugir de tackles muito bem. Então, ele tem essa mistura de um quarterback móvel, que é uma coisa que o Lamar deveria se inspirar e estudar muito o Russell, estudar muito o Patrick Mahomes, porque são dois caras que o Lamar deveria tentar mimetizar. É claro que o Russell e o Mahomes têm um histórico de beisebol, que faz com que eles sejam muito móveis e muito bons nisso, e ajuda muito. E eu não me lembro se o Lamar tem esse histórico, mas uma coisa que é uma coisa bem clara é que o Lamar tem uma inspiração, e deveria ter uma inspiração muito clara no Russell, porque ele é muito parecido com ele. No começo, todo mundo desacreditava no Russell e ele pensava que ele era um running back. Mas ele prova que ele é absurdo e ele tá provando que o contrato que ele fez agora, assim, tá sendo pago e é pouco. Ele tá recebendo pouco do que ele faz, porque ele salva, às vezes, o jogo com umas destruições horríveis. Então, eu nem sei como... Eu realmente não saberia parar o Russell Wilson nesse exato momento. Eu não consigo imaginar um jeito de parar ele. Teve aquele lance que a ESPN mostrou, inclusive, do passe dele pro Tyler Lockett no jogo contra o Cleveland Browns mesmo, que falaram que a porcentagem de acertar aquele passe era de quase 7%, alguma coisa assim. Era uma... Eu acho que era 0,6%. Coisa assim, era uma das
passes mais complicados da NFL. Acho que foi um dos mais complicados dos últimos 5 anos, se não me engano. E o cara consegue acertar um negócio desse. O homem é um monstro, gente. Não Assim, tem como. E é uma conexão muito bonita com o Lockett também, né? Porque não adianta você fazer o passe e o recebedor não pegar, né? E o Lockett manteve os pés maravilhosamente dentro do campo. E foi, assim, um lance que eu travei, na verdade. Eu tava no jogo e fiquei, tipo... Foi? Foi TD? Foi mesmo TD? Volta lá. Eu acho que os juízes também, eles devem ter dito... Volta a fita, por favor, pra ver os pés. Porque é impossível aquilo, mas foi. Então, é essas coisas. O Russell encontra jogadas do nada e ele tem um ótimo passe longo. Ele consegue passar pra 40 jardas, assim, como se ele estivesse jogando uma bolinha de papel. É absurdo. Sem problemas. Ele consegue ler muito bem a linha de defesa, então a defesa tem que ser criativa pra conseguir pegar o Russell. Não quer dizer que vocês nunca vão conseguir sacar ele. Só quer dizer que se ele precisar... Não, a gente nunca vai conseguir sacar ele, fica tranquilo. A gente não tem pass rush pra isso. A gente não conseguiu sacar o Andy Dalton. Sabe, o Andy Dalton, que tinha 4 sacks por jogo, a gente só foi conseguir 2 sacks no final do jogo. Então esquece, o Russell Wilson vai sair de camisa limpa esse jogo. Isso que eu nem sei como é que é a OL do Seattle Seahawks, pra ser bem honesto. Não faço ideia de como tá a proteção do Russell Wilson, mas confiando no nosso pass rush, eu duvido muito a gente conseguir encostar nele. A OL deu uma melhorada. O Seattle é um time que engrena, né? Ele não começa tão bem assim. Ele vai engrenando. As primeiras 6 semanas normalmente não são tão boas. E a gente venceu 5 dos primeiros 6 jogos desta semana. Não foi algo que a gente esperava tanto assim. Mas a gente começa engrenando devagar. E aí vai. E solta. Então, é de se esperar que o Seattle vai estar mais ajustado agora. Mesmo sem um Disley. Vai estar ajustado, a linha ofensiva vai estar melhorada e como a gente comentou um pouco antes lá na Casa do Corvo, o perímetro do Russell Wilson parece ter peças bem melhores, né? Aqui a gente tem o Mark Andrews que está se destacando como um dos melhores tight ends da liga. O Marquise Brown está sendo bem acionado, é um garoto que a gente sabe que ele tem velocidade, ele tem capacidade de se desvencilhar dos tackles, ele tem uma mobilidade boa, mas em compensação, do lado de Seattle, você tem o Tyler Lockett, que é um baita jogadoraço, e tem o DK Metcalf, que apesar de não ter uma árvore complexa de rotas, o cara é um ariete, né? Ele recebe a bola, quebra 3, 4, 5 tackles, vai embora, sai por cima de todo mundo. Os outros que anotem a placa do caminhão, porque o cara não tem quem segure. Ele é monstruoso, eu tenho medo dele. Eu acho que já disse umas 20 vezes isso no Fumble. Eu tenho medo dele, porque você consegue contar cada um dos músculos. E se você quiser fazer uma aula de anatomia e dizer cada um dos músculos dele, você consegue. É absurdo, ele não tem gordura nenhuma naquele corpo. E ele tem um corpo extremamente forte, ele ainda é um wide receiver. Você espera que ele fosse um tight end, no mínimo, né? Não, mas ele é um wide receiver, então, tipo, ele tem uma certa velocidade. Eu acho que conforme os anos vão passando, acho que talvez ano que vem, e em terceiro ano, se ele não sofrer nenhuma lesão, ele vai aprender mais rotas. E isso vai fazer com que ele seja muito mais versátil e talvez até um dos melhores. Mesma coisa que com o Marquise Brown, só que, se eu não me engano, ele tá questionável, né? Ele não treinou hoje. O Marquise Brown, pelo menos, ele já não jogou o jogo passado por causa de uma lesão no... Isso, por causa de tornozelo. Eu tô olhando aqui e agora ele tá como questionável. Ele é incrível, ele é um dos caras que eu gostaria que o meu time tivesse draftado. Eu queria muito o Marquise Brown no meu time. Mas ele é pequeno. Esse é um dos maiores problemas dele. Ele é pequeno e esse histórico de lesão também me preocupa, né? Porque ele já teve 2 lesões durante o college, ele já veio pra Baltimore recuperado de uma, então assim, o time até tentou ter um cuidado maior com ele durante o training camp. Ele tá sendo bastante usado, mas esse histórico de lesão infelizmente preocupa. E o fato dele não ir para esse jogo é outro negócio que preocupa bastante a gente, porque o nosso combo de recebedores normalmente quem que é? Marquise Brown, Mark Andrews e o Willie Snead. De vez em quando o Miles Boykin, que ele é acionado de vez em quando, um negócio que a gente não entende por que o Miles Boykin é tão pouco acionado assim, mas uma peça a menos com wide receivers, um corpo de wide receivers de Baltimore que não é tão eficiente, preocupa, ainda mais jogando contra Seattle, que digam o que quiser, mas você precisa ter um jogo muito bom, você não pode errar de jeito nenhum. Errou, o time vai castigar. Tio Pete Carroll não tem piedade. Não, mas vocês também têm a lei do ex, né? Vocês estão com o Earl Thomas. Não sei se ele vai jogar, porque eu não sei se ele tomou suspensão. Não. Não tomou, né? Por causa da jogada do... Na cabeçada em cima do Mason Rudolph. Não tomou... Não, a destruição em cima do Rudolph, né?
Foi sorte, porque ele deveria ter levado. Ali no suspenso não, ele vai jogar, ele vai pra esse jogo. E vai com raiva, porque aparentemente toda a defesa de Seattle, quando sai de Seattle, não gosta de Seattle. Não sei o que acontece. Vai saber, né? Alguma coisa o Pete Carroll faz. Mas o Thomas também não gosta. Eu já ouvi boatos de que o vestiário de Seattle às vezes é meio complicadinho, então não sei o que pode estar acontecendo nos bastidores, mas... Ah, não, mas era complicado antes. A gente tinha o Richard Sherman, né? É difícil. Não tem... Eu amo o Sherman. Eu amo de coração. Acho que é uma das pessoas que, tipo, eu não odeio no 49ers. Porque é o Sherman. Mas eu sei que aquele homem é um ser vivo que acho que deve ser extremamente difícil de conviver. Eu não gostaria de conviver com ele, mas assim, eu adoro ele. Imagina ele, o Earl Thomas. A Legion of Boom devia ser um desastre de conversa dentro do vestiário. Meu Deus do céu, eu não gostaria de estar num ambiente desse, não. Obrigado. Mas o Earl Thomas vem com vontade, né? Esse é um ponto. E ele é bom. Eu só espero que ele não mate o meu Russell. Esquenta a cabeça, não. Eu já falei, o Russell vai ficar com a camisa limpa. Não vai acontecer nada com ele, não. E também a defesa de Baltimore, assim, os poucos talentos que a gente tem são justamente ele e o Marlon Humphrey. De resto, é meio complicado você contar. Gente, o coaching staff tá tentando se ajeitar uns pouco essa defesa, ver se consegue dar uma valorizada. Veio o Marcus Peters agora, foi ontem, a contratação dele, né, por uma mariola e uma paçoca pro Los Angeles Rams. E vamos ver se ele consegue agregar alguma coisa nessa defesa. As perspectivas são... Pensa comigo, se vocês estão pensando que vocês estão desesperados, vocês não conhecem o Rams. Então, né, duas escolhas de primeira rodada e mais uma de segunda, terceira no Jalen Rams, isso é um pouquinho de desespero mesmo. Olha que a defesa nem é o grande problema do Los Angeles Rams, mas... Ele tá precisando... É que eles perderam... o Rams é ataque, né? Mas eles estão desesperados porque eles perderam feio pro Fortnite. E em seguida do Seattle. De seguida do Tampa. A coisa em Los Angeles não tá boa. Não tá boa. O desespero é grande. Mas vocês têm o Tucker. Tipo, vocês não podem desconsiderar, tipo... Às vezes Seattle tem um costume muito feio que faz desde sempre, que a gente é um time que faz falta. E a nossa... Infelizmente a nossa defesa faz falta. E o Tucker tem aquela perna que é maravilhosa, né? Então vocês conseguem fazer muitos pontos com isso. Então, eu espero que você tenha prestado atenção no jogo contra o Cincinnati e lembre de um cara chamado Bradley Bozeman que sozinho fez 4 faltas. O Baltimore Ravens tem a tendência de ceder um campo inteiro pro adversário. Vai ser um jogo difícil pra vocês. Vai ser no Central Field, né? Ainda tem isso. O time já é indisciplinado com aquele barulho ensurdecedor do estádio de Seattle. Já prevejo as flags caindo durante o ataque do Baltimore. É só o menino Lamar funcionar e não precisar do treinador. Às vezes não é culpa dele, assim, ele consegue executar bem, ele tem bons números, ele tem se demonstrado um bom quarterback, mas a linha ofensiva não ajuda, comete faltas bobas, os próprios wide receivers às vezes assim, é sempre um holding, é sempre um illegal contact, um false start, assim, é de lei, você vai ter uma falta. Se depender do Lamar, o Lamar sozinho ele vai bem, mas quem tá em torno dele comete umas faltas muito bobas, e isso prejudica o andamento do ataque. É justo. Mas não se preocupa, vai ter com certeza um roughing the passer que vai ser alguém encostando no braço do Lamar. Da mesma forma que vai ter pro Wilson. Porque agora tudo é roughing the passing. E às vezes nas horas mais inapropriadas, né? A zebra, ela não apita com os olhos, ela apita com o coração. Beleza, roughing the passer, mas não tô com vontade, não vou apitar isso não. Deixa pra lá. Não, às vezes apita, sei lá, face mask com o coitado do jogador do Lions, esqueci o nome. Que não fez nenhum hands to the face. E era o cara do Green Bay que tava fazendo hands to the face na cara dura. Das 2 vezes. Ganhou, tipo, 15 yardas. Então, as zebras apitam com o coração. Amor. Não adianta. Vamos falar da defesa de Seattle, então? Rapidinho. Os números aqui, a gente olha, ela oscila bastante. O Seattle Seahawks, ela tá com uma média de 24,3 pontos cedidos, atualmente a 20ª posição na liga inteira, com 359,8 jardas cedidas. Dessas são 267 jardas aéreas e 92,8 jardas terrestres, ou seja, pelo menos ali o jogo corrido tá
tá protegendo mais ou menos, o que talvez pode complicar, porque o forte do Baltimore Ravens é o jogo corrido. Além da imprevisibilidade da mobilidade do Lamar Jackson, a gente tem Mark Ingram e Gus Edwards que evoluiu bastante da temporada passada para cá, já não é mais aquele ariete, ele agora corre com inteligência. Mas ainda assim, se a gente for olhar se a gente for olhar as peças de um lado e do outro, pelo menos a defesa do Seattle Seahawks, eles têm, assim, vamos dizer assim, mais liderança. O Earl Thomas é um cara veterano, só que ele chegou esses dias. Ele ainda não é um cara consolidado como o líder da defesa. Ele é, óbvio, o líder pela experiência. É um cara que já tem bagagem, era um puta de um safety em Seattle. Mas tem gente mais calejada do lado de vocês, na defesa de vocês. Qual é a preocupação que Baltimore deve ter com a defesa do Seattle Seahawks? Como você disse, a gente tá deixando ceder muitos pontos. O passe é o mais complicado, porque... querendo ou não, a gente tem uma secundária nova. Eles estão melhorando a cada jogo, e isso é ótimo, mas às vezes dá ruim. Mas o nosso front seven, principalmente a linha de linebackers, é destruidora. Assim, a gente tem Bob Wagner. Eles vão destruir. Então, se vocês deixarem... eu não acho que o jogo corrido é a melhor história contra Seattle. Passes longos são sempre melhores, mas mesmo assim, o Clooney e o Thompson estão se mostrando... melhores a cada dia. Não precisa nem falar que o Shaquille Griffin tá melhorando absurdamente a cada jogo. Mas se fosse pra pensar de uma forma de vencer Seattle, eu acho que a melhor forma é passe. E mesclar as jogadas pra confundir a secundária. E talvez dar uma confundida na linha de linebackers. Pensando que é uma corrida e na verdade é um passe... sendo rápido, que aí vocês conseguem vencer certa agilidade que tem dentro da linha de defesa. Olha, eu não queria contar com o fator passe, ainda mais sem Marquise Brown nesse jogo, né? Mas é hora do Lamar Jackson mostrar por que ele tá nesse time, né? Exatamente, eu acho que, assim, eu quero que o meu time vença, isso é óbvio, mas pro Lamar Jackson vencer o Seattle, vencer o Russell Wilson, é uma coisa que vai ser marcante pra ele, tanto na carreira, quanto pra provar que ele é um quarterback mesmo, porque é um grande problema. Isso, na verdade, é claramente um preconceito racial, porque tem gente bem pior em outros times. Buffalo Bills, só pra lembrar, tem um dos piores quarterbacks passando a bola na vida que eu já vi, mas ninguém fala pra ele que ele é um running back. E falam isso pro Lamar. Então, infelizmente, o Lamar vai ter que provar, como o Russell teve que provar, que ele é um quarterback. E isso vai ser com ele treinando passe. Assim, ano passado seguraram muito ele com passe, foi muito óbvio isso. O jogo de pós-temporada foi claro que seguraram ele, porque ele começou a soltar a bola depois, começou a passar e começou a dar certo. Agora, ele também tem bons passes, ele tá fazendo uma progressão de bons passes, às vezes tem uma leitura ruim ou não. É normal, ele é um segundanista, não dá pra pedir que ele seja maravilhoso, incrível, ganhe 20 Super Bowls em 2 anos. Então, assim, tem que ter calma com o rapaz, mas pra vencer Seattle é melhor você vencer com um jogo aéreo do que com um jogo corrido. Não tô dizendo que vocês não vão conseguir passar, às vezes acontece, assim, a defesa de Seattle tá meio imprevisível com o rolê vencer, por isso que o Russell tá trabalhando tanto, mas ela tá tendendo a melhorar. E ela tá tendendo a parar um jogo corrido. Bom, assim seja. Boa sorte ao nosso menino Lamar Jackson. Que você mostre o que é um quarterback de verdade. Eu acho que a gente já conseguiu fazer um panorama geral. Tem mais alguma coisa que você queira destacar sobre esse confronto? Não sei. Eu acho que vai ser um confronto interessante. Eu espero que, mais do que confrontar Russell e sentir a pressão do Central Lake Field, o que é ótimo por um time que eventualmente vai sempre ter que jogar contra Kansas. É sempre bom jogar em jogos e se dar bem em jogos com muito barulho, porque você vai se dar bem em qualquer outro jogo. É inevitável. Se você consegue jogar contra a torcida, você vai se dar bem. É importante ele também depois sentar e analisar as jogadas do Russell. Por que não? Ou dar um abraço e chegar no Russell assim, como que você fez isso? Onde você treina? Como que você treina? Eu acho que o Lamar é uma promessa assim grande, eu aposto muito nele. E a pessoa que ele tem que se inspirar é essa pessoa que tá brilhando agora. E eu espero um bom jogo. Eu quero realmente que o Marquise volte, porque eu adoro ele. E que seja como os jogos do Seattle estão sendo, com muitos pontos e belas jogadas. Então eu acho que é isso que é importante que seja um bom jogo. Sem interferências das zebras de preferência.
Por favor, a gente quer um joguinho em que não precisemos reclamar da arbitragem depois. E tem algum matchup nesse jogo que você queira destacar? Antes de ir, pessoalmente, eu quero ver como que esses ajustes na defesa que o Baltimore tá fazendo vão conseguir parar esse corpo de recebedores do Russell Wilson. A gente tem só o Marlon Humphrey de um lado, do outro, se eu não me engano, acho que vai ser Brandon Carr ali do outro lado, do lado de fora, e vão trazer o Kennedy, que foi um jogo bem feinho dele contra Cincinnati, vão trazer ele pro slot, ou vão inverter, não lembro direito como que vai ser, mas eu quero ver como que o Baltimore a defesa de Baltimore vai parar esses recebedores. Você destacaria o quê? É praticamente inevitável não querer ver o que o Earl Thomas vai fazer versus Russell Wilson. É a mesma coisa que você pensa com qualquer outro jogadores que já fizeram parte do time. Mas o Thomas tem uma história em Seattle gigantesca. O Russell tem uma história em Seattle gigantesca. Ambos jogaram juntos. Ambos sabem como se jogam. É um confronto de pessoas conhecidas. Não é como se o Russell nunca tivesse jogado contra ele, porque eles treinaram um contra o outro. Não é como se o Earl Thomas não conhecesse as manias do Russell. Então vai ser um jogo muito interessante entre eles dois. E pode ser decisivo pra vocês. Mas também pode ser decisivo pra gente. Se o Russell conseguir ler mais rápido, vai ter que ver quem vai ser mais rápido nessa jogada. Se vai ser o Earl ou se vai ser o Russell. Vai ser praticamente um duelo de Velho Oeste. Earl Thomas de um lado contra Russell Wilson do outro. Vai ser bonito de ver isso. Vai ser muito bonito. Mayara, chegamos naquele momento em que o nosso convidado chegou a hora dele clubistar, né? Agora que você se sente mais à vontade. Vista a sua jersey número 12, azulzinha, com os detalhes em verde fluorescente, e manda pra gente aí a sua bold e o placar pra esse jogo. Vamos lá. Queremos aquele palpite bem clubista mesmo. Fica à vontade. Eu sou a pessoa clubista que fica olhando pra essa negócio. Eu vou estar de Color Rush, porque é a melhor jersey de Seattle. Seattle, na verdade, ia converter a Color Rush pra a primeira jersey. A gente sempre tem sorte com a Color Rush. Eu acho que vai ser em torno de um placar bem, assim, rapidinho, antes de você continuar, você é de São Paulo, certo? Sim, terrinha da garoa. Ou mais conhecida com a terra com 4 estações no mesmo dia. Então, você provavelmente vai lembrar do uniforme do Super 15, certo? Sim, eu tô lembrando. Sim. Sim, eu tô lembrando. Sim. O que tem? Então, o Color Rush de Seattle é isso. Porque é verdade. Vai dar sorte, então a gente usa. E eu adoro aquele Color Rush. Eu agora adoro o uniforme Super King. Eu não tinha pensado nisso nunca. Eu até me perdi. Eu acho que vai ser um jogo com um placar esticado. Então eu espero mínimo de 30 pontos pra Seattle, e eu também acho que vai acontecer mais ou menos isso. Então eu vou pensar que a gente vai ganhar por uma posse de bola. Então 37-30. Como vocês vão conseguir o placar de 30, eu não faço a mínima ideia, mas isso pode acontecer. Caramba! Mark Andrews e o Willie Snead. O Willie Snead de vez em quando ganha umas bolas meio malucas no jogo. Mas é isso, eu acho que fechamos por aqui. Eu acho que já conseguimos trazer bastante informação pros nossos ouvintes. Então fica aqui o microfone aberto para você, Mayara, para você fazer o seu Jabazex, para você divulgar seus trabalhos aí internet afora. Então fique à vontade, o microfone é seu. Obrigada. Então vamos lá, eu comento os jogos no Pink Score junto com a Carol. Eu faço parte agora aqui o 12th Man, que a gente mudou de nome para Pro Seattle Brasil. Então, fiquem atentos que a gente mudou esse nomezinho. E também participo umas vozes de vez em quando lá no Fambonanet. Então, vocês vão ouvir minha voz em 2 podcasts e minha escrita de vez em quando intercalando com a Carol lá no Pink Score. Então, segue a gente, que a gente faz comentários dos jogos sempre que pudermos. Quase todos os horários de jogos possíveis. Sem dormir, é isso mesmo. E estamos comentando sobre todos os jogos no Fumble e comentando sobre Seattle em específico lá no Pro Seattle, Pro Seahawks. Tá vendo? Um nome tão novo que até eu me confundo. As pessoas se confundem com o nome novo. E dá-lhe NFL Red Zone pra dar conta de tanto jogo assim, né? É absurdo, você tem que, ficar revendo altos jogos. Você não tem ideia de quando a gente cansa, às vezes, quando a gente tá lendo assim os stats, então, vamos rever aqui, preview.
Review the game. E paurando, de coraçõezinhos pra nós, porque nós sofremos vendo todos os jogos. Às vezes uns bem ruins. Essa é a vantagem de acompanhar um time só, a gente não tem todo esse trabalho. Bom, torcedor de elite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Nos vemos semana que vem para fazer... Não vai ter preview semana que vem é bye week do Baltimore Ravens, então a gente volta só pro recap. Esperamos que com notícia boa pro lado roxo do jogo. E é isso aí, Mayara, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, e é isso, querido ouvinte, até semana que vem. Bom, já especulamos demais sobre essa divisão, vamos falar agora do nosso próximo adversário, o Seattle Seahawks, que eu, sinceramente, eu não sei o que é esse time de Seattle, porque a defesa parece decente, não é leading off boom, mas vem fazendo um trabalho bacana. O Russell Wilson tá tirando um coelho da cartola todo jogo, como eu falei. O Seattle Seahawks tem uma capacidade de se parelhar com o time que ele tá jogando que eu não consigo entender. Eu não sei o que é Seattle porque muitas vezes faz jogos muito ruins, outras vezes faz jogos muito bons. Tá vencendo. Eles têm uma derrota só, se eu não me engano. Agora não... Eu te explico exatamente o que tá acontecendo. Explique. Quer? Então, o Seattle Seahawks tem um dos piores coordenadores ofensivos em termos de chamar jogadas. É um dos caras mais conservadores, o Brian Schottenheimer. Ele é um cara que ama corrida, tanto que é até zoado a filosofia dele de play calling, né? Que é o run, pass, punt. Né? Eu já ouvi falar, já ouvi falar dessa. Bom, já entendi. Ele corre muito nas duas primeiras descidas. O time não rende porque a linha ofensiva não é tão boa, apesar de ter melhorado, tá? Não é mais aquele problema drástico que ele era, né? Não é mais trágica, mas ainda não é boa. Deu pra perceber que o Russell está apanhando menos nessa temporada. E aí, você pega isso, né? Então, você corre nas duas primeiras descidas, não consegue tanto espaço, então você não ganha tantas jardas, fica na terceira descida longa e o Russell Wilson tem que correr pra fazer milagre. Aí, muitas vezes, isso não parece um estilo sustentável de jogo, né? Então... Assim, o Russell Wilson, quarterback, assim, sem dúvida alguma de elite. Pra mim, é indiscutível que se a temporada parasse agora, ele é o MVP desse ano, até o momento. Pra mim é o único quarterback com quantidade relevante de passes. O único quarterback que é um titular de verdade, que não foi interceptado ainda. Né? O Kyle Allen do Panthers não foi, mas faça-me um favor, né? Questão de o Kyle Allen é um quarterback bem... mais ou menos. Aí já estão falando de colocar ele no lugar do Ken Newton pro próximo ano. Não, essa não... Pra mim, cara, quarterback... Essa é bizarra. Todo quarterback reserva agora, pra mim, entra com a síndrome de Case Keenum, sabe? Que ele entra bem, o pessoal já fica no oba-oba e você vê que o cara, na verdade, é um merda que tá se adequando bem ao sistema. Tirando o Gardner Minshew, sim. Então, eu acho que o Gardner... sobre o Minshew ainda dá pra ter uma discussão, porque eu não consigo ver o Nick Foles fazendo muito mais do que ele tá fazendo, não. Agora, o Ken Newton, se o Ken Newton estiver saudável, coisa que ele não estava ultimamente, né? Ele teve até aquela estatística da porrada de derrotas do Panthers. Nesses momentos, o Ken Newton não estava saudável. O Ken Newton é anos-luz mais jogador que o Kyle Allen. O Ken Newton vence jogos, o Kyle Allen não vence. Ele não perde os jogos. É isso. Mas, enfim, a gente desviou demais do tema. Então, o ataque do Seahawks, cara, por ele... Assim, quando ele tá enfrentando times ruins, no geral, o jogo corrido vai estar funcionando. Quando o jogo corrido funciona, você tem a tendência de pontuar menos, né? Sim, obviamente existem exceções, mas o padrão é você acabar pontuando menos porque você está tirando mais tempo do relógio, você caminha em porções menores no campo, e enquanto em outros jogos, quando você está enfrentando adversários melhores ou com ataques melhores que sejam, você tem que pontuar mais, então o seu ataque tem que corresponder a isso, e aí o Russell Wilson tem mais a bola na mão para decidir. E aí o time, em teoria, joga mais para se equiparar a esse outro nível de adversário. Essa é a minha teoria, pelo menos. Assim, basicamente, essa questão de correr e pontuar menos foi o que a gente viu esse final de semana em Baltimore. O time correu muito, gastou muito relógio, pontuou menos, porque ele gastou boa parte do tempo caminhando no campo, não conseguiu fazer touchdowns ao fim desses drives, fez só nos 2 primeiros, né? E aí refletiu no placar. Mas, de fato, a tendência quando você corre mais é que você pontue menos.
quando você não precisa passar tanto, obviamente o Seattle vai pontuar menos, mas não passa sufoco. Quando você está enfrentando um time ruim, você corre menos, a sua pontuação pode não ser tão alta, mas você não passa sufoco no jogo. Foi o que aconteceu com a gente contra o Bengals. Mas eu acho que são dois times bem parecidos em termos de qualidades e defeitos. Acho que o diferencial é a bola que o Russell Wilson tá jogando. Ele tá jogando bem melhor do que o Lamar nesse momento. O que não é um demérito pro Lamar. O Lamar tá jogando bem. O Russell Wilson tá jogando melhor do que qualquer outro jogador. Ele tá jogando melhor do que qualquer outro jogador da NFL nesse momento. Exatamente. Então eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que isso é o que define a minha opinião sobre esse jogo. Acho que são dois times parelhos. A tendência é que o jogo seja equilibrado, e o que pode fazer a diferença é o Russell Wilson desequilibrar a partida com a qualidade que ele vem mostrando nos últimos jogos. Ele vem jogando muito bem, dificilmente vai ser pressionado, porque nosso pass rush não existe, então ele vai ter tempo para resolver a partida. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado ainda assim. Cara, a derrota do Seahawks até agora foi pro Saints num jogo meio atípico, né? Foi um jogo, apesar da pontuação alta, foi um jogo mais defensivo, foi com touchdown de special teams por parte do Saints também. E com o Ted Bridgewater só controlando um pouco mais a partida, né? O Camara participando bastante do jogo, fazendo um touchdown muito maneiro também, quebrando vários tackles. E o Seahawks só tentando montar alguma reação no último período, né? Então vai ser um jogo muito difícil, justamente por ser em Seattle. Acho que o Ravens tem condição de brigar de igual para igual, mas não apostaria no Ravens nessa partida, tá? Eu acho que o Seahawks vence. Não é um demérito perder para esse time, ainda mais com o Russell Wilson jogando desse jeito, mas eu acho que é um jogo vencível pro Ravens também. Acho que a defesa do Seahawks ela é frágil. O que o Giba falou, assim, se você olhar a uma distância grande o suficiente, você consegue ver que são times muito parecidos. A diferença é que o Russell Wilson é um passador muito melhor que o Lamar, e o Lamar é um corredor melhor que o Russell Wilson, e a linha ofensiva do Ravens é melhor do que a do Seahawks. E o Seahawks tem armas melhores do que o Ravens no perímetro, eu acho, né? Então, e a defesa, eu acho que a defesa do Ravens é melhor no geral também, mas aí também melhor comparar entre duas defesas muito ruins. Sim, eu acho que é melhor, sim. Nossa, ok. Deus te ouça, então. Comparar a 28ª com a 29ª. Melhor, okay. É melhor, né? Não é uma diferença que eu acho que vai ser significativa. Okay. Não, mas ainda assim eu achava que Seattle tinha assim, um risquinho melhor assim que Baltimore, mas ok. O Seattle, ele tem mais, eu diria que ele tem mais liderança na defesa. Ele tem um Bob Wagner no meio, ele tem pés rushes decentes que não estão jogando tão bem, mas que tem o Jadeveon Clowney, que é um baita de um jogador, tem o Bob Wagner, o KJ Wright, o Michael Kendrick, que são um trio de linebackers incrível, mas é um trio de linebackers que é algo que é bem ultrapassado para a NFL, né? Botar 3 linebackers em campo, coisa que o Seattle faz na maior parte dos snaps defensivos, que é completamente contra a cultura. Seattle é vintage, rapaz. Inclusive e a secundária é muito frágil. Eu esqueci de citar isso. O Baltimore fez a quarters em alguns snaps nesse jogo contra o Bengals, que é com 7 defensive backs em campo. Correto. Que foi o que o Chargers fez para parar o Lamar nos playoffs do ano passado, só para referência. Então, e a gente teve que parar a Andy Dalton. Muito parecido. Com Alden Tate, igualzinho. Tyler Boyd. Pô, igualzinho um ataque possante aí, rapaz. Tô vendo mesmo. Falando em ataque possante, a gente tá falando tanto de Russell Wilson, e é bom lembrar que o cara também tem 2 alvos interessantes, que são Tyler Lockett, que tá jogando... Tá num joguinho bacana, tá interessante ver esses dois. E ele é muito bom. E o DK Metcalf tá um trator nesse ataque do Seattle Seahawks. O bicho é um ariete. Sempre defende. Puta que ó pariu. Desculpa, as crianças estão... Desculpa as crianças estão ouvindo, mas puta que pariu, cara. O DK Metcalf jogando me dá medo. Porque ele pega a bola e vai quebrando o teco, vai empurrando a galera, que é um absurdo. Quanto mais ele faz que não sabe taclear, tem tudo pra dar bom. Mas certinho. DK Metcalf vai sofrer na mão do... Ai, ele tava usando um protetor bucal no formato de chupeta. Informação que eu trouxe aqui. Informação que eu trouxe.
É que eu lembro dessa merda, cara, que bizarro. Não, mas assim, você ignorou solenemente o que eu falei, porque eu mencionei, né, que são armas melhores no perímetro deles, né? Eu sou bastante fã dos dois, gosto muito do jogo do Tyler Lockett, eu gosto muito do Metcalf. As críticas ao Metcalf perderam completamente a mão no período pré-draft. Pra mim, ele era o wide receiver 1 da classe, e tem correspondido fazendo bem justamente o que ele fazia bem em Ole Miss. Então, assim, palmas pro Seahawks, que soube usar bem os talentos dele para facilitar essa tradução dele na NFL, né? E depois você vai ter tempo para desenvolver o resto, que ele não é tão bom. Tem porquê, nesse primeiro momento, pelo menos, tentar fazer com que ele faça o que ele não faz bem. Sim, também não tem porquê. O cara não precisa ser bom em tudo, né? Ainda mais com que o que ele é bom é absurdamente valioso. E ele é muito bom nisso. Exatamente. Não, e é muito difícil você marcar um cara daquele tamanho, cara. Eu tô preocupado com o fato... Não só tamanho, velocidade e capacidade também de pular, sair da linha de scrimmage, então marcar ele no press. Ele tem força, tem técnica, tá? Ele não é só um brutamontes, ele tem muita técnica pra sair da linha de scrimmage. Sim. Ele foge da press muito bem, é impressionante. Sim, ele usa muito bem as mãos, sabe sincronizar esse trabalho com o uso dos pés pra fugir de pressão na linha de scrimmage. Ele é muito bom ganhando verticalmente, ele é muito rápido, muito forte. A bola mais alta, ele sabe pular, atingir a bola no ponto mais alto. Ele é um jogador muito bom. No que ele faz, ele é assim, ótimo mesmo. E o Tyler Lockett é um excelente corredor de rotas, tem uma sintonia muito boa com o Russell Wilson. Ano passado, eu acho que eles foi o rating perfeito da conexão entre eles. Então, só aí você vê como eles têm uma química de alto nível. E o que eu acho que o Ravens deve botar o Humphrey no Metcalf. Eu tava pensando justamente o que fazer, né? Porque botar o Humphrey no Metcalf é deixar o Tyler Lockett na marcação com o Maurice Kennedy. Isso me preocupa. Vai dar certinho o Maurice Kennedy marcando ele. Pois é. Pode confiar. Será que eles não botam o Brandon Carr nele não e jogam o Kennedy pro slot? Não sei se o Brandon Carr tem velocidade pra acompanhar o Lockett. Esse é o problema. Com a idade dele, ele tá jogando mais no slot justamente por causa disso. Por causa da velocidade em profundidade. Ele não consegue correr em profundidade. Mas o Lockett é um cara que vai alinhar no slot com alguma frequência, então... Pois é. Não sei como é que vai ser essa combinação, mas tem tudo pra dar ruim. Não sei com você, só sei que vai ser problemático. Vai ser problemático. Pois é. Então a gente vai torcer por um jogo muito intensivo em CJ ProSize. Não em Chris Carson, CJ ProSize. Aliás, teve nesse jogo agora do Seahawks contra o Browns, teve uma tentativa de conversão de 2 pontos que eles botaram o ProSize pra correr pelo meio. Vai se fuder, né, rapaz? Pedir pra perder um negócio desse. Cara, o maluco não consegue ficar inteiro. Ele é horrível correndo por dentro. Ele é um bom recebedor, só isso. São correr por dentro. Começam por chamadas assim que eles perderam o Super Bowl, ué. Mas naquela época eles foram passar já. De correr. Não, mas eu tô falando o nível de chamado, não. E aí? Então, eu aposto em 27-20 pro Seahawks. A Bold, o Russell Wilson vai ter a primeira interceptação dele na temporada. 27-23 pro Seahawks. Bold prediction. Lamar Jackson com mais jardas aéreas do que o Russell Wilson. Eu vou de 21-20 pra Seattle. Acho que vai ser um joguinho com placar um pouquinho mais apertadinho. Eu vou na onda do Giba, mas eu vou cravar o nome. Vai ser mais uma interceptação do Marlon Humphrey. Pensei que ia dizer do Josh Bynes. Porra! Vou mudar minha bold então. Vai ser o Josh Bynes, vai lá. Vamos ser ousados. Ousadia e alegria aqui na Casa do Corvo, isso aí. Ousadia seria você botar uma interceptação do, Justin Bethel, porra. Ai. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.